A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Com grande alegria estamos aqui no nosso 31º programa Salve aos Adoradores. E hoje com os nossos irmãos Edson e Henrique. Hoje cada um cumprindo realmente seu chamado. Irmão Edson hoje no louvor, irmão Henrique na palavra. E nós temos certeza que vai ser bênção para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a você que nos permite entrar na sua casa. Que a boa mão do nosso Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Antes de estar lendo a palavra, gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Vamos estar orando nesse momento, clamando ao Deus Todo-Poderoso que possa preparar os nossos corações para aquilo que vai ser ministrado, para que não venhamos a fazer nada de nós mesmos, mas sim fazer aquilo que o Pai preparou que fizéssemos em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, boa noite. Boa noite, Senhor Jesus, boa noite, Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor dá de fazer. Pedimos a Deus perdão pelos pecados que cometemos, ó Deus amado. E pedimos ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos ajude a não mais cometê-los, ó Pai amado. Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa nos usar, Pai, com autoridade, com graça, ó Deus amado, em nome de Jesus. Para que a palavra do Senhor, Deus, que é mais profunda, Deus, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, ó Deus, possa chegar nos lares, nos corações, ó Deus, nas vidas, ó Pai, as quais o Senhor preparou para que estivessem, Senhor Deus, nessa noite, talvez nessa manhã, nessa tarde, talvez até mesmo em outro dia, cultuando o Senhor, Deus. Fica conosco, Pai amado, porque tudo que fizermos aqui é para a honra, a glória e louvor do Teu santo nome, ó Deus amado. Fica à vontade entre nós, ó Deus. Reina sobre nossas palavras, reina sobre nossos pensamentos, ó Deus. Reina sobre nossos corações, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Salmo 24 está escrito: a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É interessante esse Salmo 24, o Salmo de Davi, que Davi pergunta à sua própria alma: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então vem a revelação de Deus ao rei Davi: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Para que nós possamos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, é preciso que nós venhamos limpar as nossas mãos e purificar os nossos corações. E sozinho, nem eu, nem o Henrique, nem o Edson, nem você, nós conseguimos limpar as nossas mãos e purificar os nossos corações. Mas nós pedimos ao Deus Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que possa purificar os nossos corações e limpar as nossas mãos, para que nós possamos entrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entrar diante do Rei da Glória, aquele que é forte e poderoso, poderoso nas batalhas. O nosso Deus jamais perdeu uma batalha. E nós louvamos a Ele por isso, porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio às lutas, o Senhor permanece fiel. Ainda antes que nós não sejamos totalmente fiéis ao Senhor, Ele permanece fiel. Mas como o Pai amoroso que é, Ele transforma a cada dia nosso coração.
E a boa obra que Ele tem começado nas nossas vidas, Ele é fiel para completá-la. É por isso que Ele permanece fiel. Não permanece fiel para que nós possamos continuar no erro, mas sim para que a obra dele, a boa obra dele, possa se completar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus veio a essa terra, sabendo que eu, Edson, Henrique, a Miquele, você que está do outro lado, nós não conseguiríamos vencer esse mundo mal sozinho e nem mesmo vencer a nós mesmos sozinhos. Então ele veio e fez a sua obra redentora. Voltou para o céu, foi preparar o nosso lar, mas deixou o Espírito Santo. E é esse nosso melhor amigo, o Espírito Santo, o Deus do Espírito Santo, o Deus que faz parte da Trindade Santa, juntamente com o Pai e o Senhor Jesus, que Ele possa tocar no seu coração, na sua mente, que toda palavra de derrota, tudo aquilo que o inimigo tem jogado, lançado sobre a sua vida, que caia por terra em nome de Jesus, e que você possa prestar atenção em cada momento desse culto prestado ao Senhor. Vai ser um culto que vai libertar a sua vida, que vai curar as suas feridas e que vai te encher de esperança novamente, em nome de Jesus. Irmão Ed, louvor. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Que alegria estar aqui mais uma vez, né? Eu me sinto em casa estando aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente fazer aquilo que a gente é vocacionado para fazer. Amém. É algo que me deixa com muita satisfação. Eu já disse uma vez, já disse algumas outras vezes, mas eu já tive a oportunidade de, com o meu dom, tocar, né, em outros lugares. Só que não é a mesma coisa. Você tocar, por exemplo, fazer um violão e voz num barzinho, né? Quantas pessoas falaram comigo assim, rapaz, você podia ganhar dinheiro com isso. Eu não tenho prazer nisso. Glória a Deus. O meu prazer é estar aqui. Glória a Deus. O meu prazer é te adorar, o meu prazer é estar na presença do Senhor. Amém? Vamos louvá-lo nessa hora, né? Reconhecendo isso, né? Que em espírito e em verdade nós adoramos o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver a te adorar, ó Rei dos reis
Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Glória a Deus. Foi maravilhoso, papai. Aleluia, que nós estamos aqui na presença dele. Hoje eu ouvi uma canção que é uma... Eu já guardo ela no meu coração como uma canção assim que marcou muito a minha conversão, né? Marcou muito aquele período que... ali de 93, 94, né? Um período onde eu descobri algumas músicas e comecei a aprender a tocar violão, né? E eu ouvi hoje ela na rádio. E eu confesso assim, que traz uma satisfação na gente saber que nós temos boas músicas, nós temos boas canções, né? Que trazem assim uma letra que mexe com a gente, né? E engrandecer ao Senhor, né? Declarar a nossa satisfação em tê-lo como nosso Deus. Amém. Isso é muito bom para a gente, isso traz um refrigério para a nossa alma. Então, quando você reconhece que Deus ele é santo, que Ele é poderoso, você não só reconhece o que Deus é realmente, mas você traz para você um significado da sua conversão, um significado para a sua vida. E eu ouvi essa canção hoje e me trouxe boas recordações desse período onde eu me decidi por Jesus. Glória a Deus. Né? E todas as vezes nós somos desafiados a olhar para esse tempo, né? Porque a nossa vida, como eu falei na última vez que eu estive aqui, ela tem aqueles altos e baixos. Isso é normal de ter. Mas quando a gente estiver lá embaixo e falar assim, nossa, tá ruim, lembra da sua conversão, estava pior, fala a verdade, estava pior. Entendeu? Quando nós reconhecemos isso, que Ele é o nosso Deus, quando nós engrandecemos a Ele, quando nós declaramos que Deus é santo, que Ele é poderoso, Ele enche os nossos corações. Ele se faz presente em nós. Amém? Vamos louvar? Você ia falar? É interessante, né, isso que você falou dos altos e baixos. O importante é não desistir, né? Sim. A gente que vive o Evangelho de Jesus Cristo, a gente tem que crer que Ele começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para completar, né? A gente não pode deixar se levar pelos momentos ruins, pelos momentos em que a dúvida bate a porta, o medo bate a porta, né? Temos que nos lembrar de quem Ele é e de quem nós somos nele, né? O ar dá uma alteração nas cordas, né? Mas vamos lá, né? A minha alma engrandece o Senhor. Não sei se você conhece. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em
meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo é Senhor. Santo é Senhor. Glória a Deus. A canção diz, né, que a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, quando nós reconhecemos isso, esse Salvador, ele está conosco. Amém. E aí ele nos faz, assim, andar sobre diversos terrenos, né? Hoje a gente vai ver um tipo de situação, né, através da palavra, que Jesus, ele faz aí um milagre, né, através da forma de andar, né? Eu não vou entrar no mérito da palavra e deixar para o Henrique, eu vou só apenas deixar uma pulga, né, um mistériozinho aí para a gente poder analisar. Mas a canção que nós vamos cantar, ela traz uma boa ideia do que é a palavra de hoje. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és caminho, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 o teu nome, aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Ele nos surpreende. Amém? Deus abençoe. Amém. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero orar. Pedindo ao Senhor que Ele use com poder nosso querido irmão Henrique, que pedir a Ele que nesta hora possa estar cobrindo Em nome de o Jesus. servo dele com poder, com autoridade. É um compromisso muito grande, um desafio, né? Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos abrir os nossos lábios e podermos engrandecer o Senhor, exaltar o Senhor, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o nosso prazer é estar na Tua presença, que Tu és santo, que Tu és poderoso e que, ó Pai,
O Senhor é aquele que também abre o mar. O Senhor é aquele também que nos faz andar sobre as águas. E nós queremos entregar, ó Deus, agora esse momento ao Senhor. Momento onde nós estaremos refletindo sobre a Tua palavra, onde nós estaremos recebendo do Senhor a Tua palavra sendo ministrada através do Teu servo Henrique. Que ele agora, Deus, seja revestido com poder, com autoridade, que ao abrir os lábios do Teu servo, o Senhor fale conosco. É a nossa oração, nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a você que nos assiste, que se prendeu um pouco do seu tempo para ouvir a melhor parte. Hoje Deus tem uma maneira diferente de falar com você. Não é mais uma palavra, mas é um encontro. É você abrir o teu coração para aquilo que Deus tem para você. Às vezes teu dia foi cansativo, teu dia foi cheio, teu dia foi exaustivo, como muitos outros. Mas hoje, Deus separou esse momento para falar com você sobre uma coisa que Ele quer despertar em você. Uma coisa que Ele quer despertar em mim, em nós. E é necessário saber se nós estamos dispostos a viver o sobrenatural. Obrigado, Tio. A viver tudo aquilo que Ele separou para nós. Deus tem os seus métodos de trabalhar. E nós, às vezes, queremos entender o agir de Deus em nossas vidas. E o agir de Deus não é para ser entendido. Não é entendimento. A Bíblia fala louco, chama de louco aqueles que querem entender Deus. A palavra de Deus é para ser compreendida e vivida. A palavra de Deus é revelada a cada instante. Às vezes essa palavra de hoje vai ser uma palavra que muitos já pregaram sobre ela, muitos já falaram sobre ela, mas há um mover diferente a cada ministração da palavra. Porque, exato, a palavra é renovada, a palavra é revelada a cada instante. Agora depende também do teu coração ser uma terra fértil para receber aquilo que Deus tem separado para você. É vivenciar, é esquecer um pouco dos seus problemas, esquecer um pouco do seu tempo, do que você viveu, do que você vai viver amanhã e separar esse tempo para Deus. E muitas vezes é difícil, a gente vira e fala assim, nossa, é difícil eu separar um tempo para Deus. Mas não é, são as prioridades que você coloca na sua vida. Porque se você colocar o tempo como prioridade, não, eu vou parar e vou ceder um minuto para Deus. Não só ceder, mas viver um minuto com Deus. Amém. Porque a cada momento do dia Ele fala com você, Ele ministra na tua vida, Ele caminha com você e quer mostrar para você os caminhos certos, o centro da vontade dEle. E às vezes nós queremos sair. Nós achamos que queremos tomar atalhos e às vezes tiramos, porque nós temos poder para isso. Nós tiramos o poder de Deus sobre nossas vidas. Porque Deus não invade o coração e nem atropela a vida de ninguém. Ele bate a porta. E se você abrir o teu coração, Ele ceará com você e você com Ele. Então preste bem atenção. Quando você entrega a sua vida totalmente ao Senhor, você delega a Ele poderes. Assim como um cliente delega uma como é que chama, Nilton? Ele assina uma procuração para o advogado. Ele dá poderes ao advogado de agir em favor dele. E nessa noite, eu quero que você, com a sua oração, com o seu louvor, entregue a sua vida inteiramente a Ele. Como eu disse, esqueça por um momento tudo que você viveu hoje, os problemas, a ansiedade, porque o mal do século hoje é ansiedade. E às vezes você se encontra ansioso, sem esperança, às vezes inválido, e Deus quer te renovar. Ele quer trazer à tua memória tudo que Ele tem feito e tudo que ainda vai fazer sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu hoje à tarde já estava analisando qual seria a palavra. Eu falei, Senhor, qual vai ser a ministração da mensagem? Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia que você tem, que o Senhor tem para os teus servos? E Deus falou, eu quero despertar neles uma identidade de adorador, de servo,
mas principalmente despertar neles a fé. Por quê? Se eu virar para você hoje e falar assim, Jesus caminhar sobre as águas é um milagre? Para nós sim, para ele não. Porque a natureza dele, ser Deus, fazer todas as coisas, fazer o impossível se tornar possível. E nós, caminharmos sobre as águas, é viver o impossível. Há momentos que Deus prepara, há tempestades que vêm, muralhas construídas diante de você, gigantes que vão te afrontar, que vão nos colocar em uma situação que vai despertar em nós o desejo de avançar ou retroceder. E nessa noite, eu quero perguntar para você, você vai se tornar aquela pessoa que avança, que dá o primeiro passo, que sai da sua zona de conforto para viver o sobrenatural com Deus? Ou você vai ficar dentro do barco, vendo os outros caminharem, tomar iniciativa, caminhar e viver o impossível com Jesus? Ou você vai ficar na sua zona de conforto, dentro de um barco, vendo outras pessoas vivendo o sobrenatural com Deus? É isso que nessa noite Jesus quer despertar em você. O desejo de viver o sobrenatural com Ele. Não só um momento, mas todos. Porque às vezes você vira e fala assim, eu dependo de um milagre. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não dependo de um milagre. Eu dependo daquele que faz o milagre. Eu dependo daquele que pode fazer tudo na minha vida. Porque se eu pedir a Ele hoje um milagre, Ele pode me conceder. Mas eu quero o pacote completo, Niltinho. Eu quero Ele. Porque com Ele vem o milagre, vem a vitalidade, vem a alegria, vem força. A adversidade vai vir, mas eu vou ter paz para atravessar a adversidade. Eu não estou isento por servir a Deus, eu não estou isento da adversidade. Os discípulos, em momento nenhum, estiveram isentos da tempestade. Eles viveram cada momento com Jesus e estavam ali do lado dele. A palavra hoje, ela se encontra em Mateus 14. No versículo de número 22. Quando Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente. A palavra diz, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Está entendendo nessa noite? Jesus, depois de ter feito milagres, naquele momento ali, momentos antes, Jesus teve a triste notícia da morte de João Batista. Mesmo assim operou milagres, pregou sobre a multidão, curou enfermos, fez a multiplicação do pão e do peixe. Mas ali, ele, para dispersar a multidão, ele insistiu com os discípulos, vão adiante, enquanto eu disperso a multidão.
Quando os discípulos foram, ele subiu ao monte para orar, ou às vezes até mesmo desabafar, porque às vezes o coração dele se encontrava triste pela morte de João Batista. E ali os discípulos viveram aquele momento de milagres com ele. Eles viram, vivenciaram. E quando, no momento da tempestade, os discípulos estavam ali, Jesus se apresenta a eles, e eles não reconhecem Jesus. É um fantasma. Uma pessoa que você tem relacionamento, uma pessoa que você vive um relacionamento intenso com ela, será que no momento dela operar um grande milagre na tua vida, você vai se estranhar? Você não vai reconhecer na tua vida? Será que é tão difícil Jesus realizar um milagre na tua vida que no momento que ele gera um milagre, que ele faz uma coisa sobrenatural, você se assusta e se aterroriza com aquilo? É a natureza dele. Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Glória a Deus. Ele, como eu disse, ele está sobre as águas. Para ele é natural. Tudo bem, os discípulos, para eles era sobrenatural. Mas ali estava aquele que eles vivenciaram milagres com ele. Cura, libertação. E ali, naquele momento, eles duvidaram da autoridade de Jesus. Eles não reconheceram verdadeiramente quem era Jesus ali. Porque quando você tem intimidade, você sabe aquele que você serve. E naquele momento, a tempestade era muito forte. E Pedro tomou a iniciativa. Mas ele pergunta primeiro, se é o Senhor mesmo. Olha a dúvida. Eu quero dizer para você que Jesus não opera na dúvida. Jesus não opera no medo. Ele quer que você exerça a tua fé e a tua confiança nele. Porque naquele momento, Pedro olha para ele e fala, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. Quando Pedro pede autorização para Jesus, ele caminha sob a autoridade de Jesus, sobre as águas. Pela autoridade de Jesus que lhe é dada, ele consegue caminhar sobre as águas. E ali ele consegue vivenciar parte do milagre. Só que no momento, ele tira o foco, porque Jesus está diante dele, é ele Jesus. Mas ao redor existe o barulho da tempestade. E ele para ouvir esse barulho. E nesse momento ele começa a afundar. Porém, quando você tira o foco de Jesus, quando você começa a ouvir o barulho da tempestade, o medo toma o lugar da fé. E quando o medo toma o lugar da fé, é o momento que você vai afundar cada vez mais. É o momento que você vai se encontrar fragilizado. É o momento que, se você não exercer a tua fé, firmar o teu coração em Deus e falar, não, eu tenho fé, a promessa vai se cumprir, eu vou ao encontro dele, olhar somente para ele, porque enquanto você está caminhando em direção a ele, o barulho da tempestade vai vir, o inimigo vai se manifestar, palavras malditas vão ser lançadas sobre a tua vida. E há uma outra coisa, os discípulos ficaram no barco. Enquanto Pedro caminhava e começou a afundar, os discípulos ficaram no barco. Uma coisa que eu aprendo aqui, você pode estar afundando. Há pessoas que convivem com você, as pessoas que estão no mesmo ambiente que você, mas há momentos que elas vão ficar, elas não vão estender a mão para te ajudar. Há pessoas que convivem com você, que não vão se mover para te ajudar. Elas vão ficar te observando. E às vezes isso é permissão de Jesus. É permissão de Deus. Sabe por quê? Para onde você está olhando? O foco é Jesus, não é o barulho da tempestade. Não é o que está ao teu redor. E Jesus permitiu que os discípulos não se movessem a favor de Pedro. Ficassem no barco. Às vezes nós ficamos chateados, aborrecidos,
Porque nós esperamos ajudas de pessoas que nós imaginamos que vão nos estender a mão para nós. Mas não é assim. Entenda que tudo que acontece, o que não é amando do céu, é permissão do céu. E no momento que Pedro se encontrava tão fragilizado, tão acuado ali, afundando, a palavra que ele lança: salva-me. Presta bem atenção na palavra que ele disse: salva-me. Ele não disse socorre-me, ele não disse ajude-me. Porque se ele pedisse ajuda, qualquer um dos discípulos poderia ajudar. Ele disse naquele momento a palavra certa. Há momentos que você, no seu momento de angústia, de aflição, você tem que saber direcionar a palavra certa. Salva-me, Senhor. Salva-me. A palavra diz que imediatamente, Jesus não esperou. A palavra é clara. Quando você clama e não reclama, tá entendendo, meu time? Quando você clama ao Senhor, você abandona a murmuração, você esquece a agonia que te aflige e você clama ao Senhor: salva-me. Imediatamente Jesus estende a mão. Está entendendo isso? Quer o agir de Deus imediato na tua vida? Quer ver verdadeiramente o milagre acontecer? Quer viver a totalidade de Deus na tua vida? Salva-me, Senhor. Porque aqueles que estão ao redor vão ficar só vendo. E nessa noite Deus quer falar para você o seguinte: o que você vai se tornar a partir de hoje? A partir dessa palavra? Você vai ser aquele que vai ficar no barco, na sua zona de conforto? Ou você vai arriscar dar o primeiro passo e viver o sobrenatural com Jesus? Ainda que você venha afundar, ainda que tudo ao teu redor seja uma tempestade terrível, que esteja acabando, tirando a tua paz e a tua alegria, eu falo para você, é melhor você viver o impossível com Deus do que a tranquilidade do barco. É melhor você estar em tempestade com Jesus, tendo paz para resolver os seus problemas, do que numa zona de conforto, sozinho, isolado. Tem pessoas que falam: Pedro é um homem de pouca fé, mas foi o primeiro a dar o passo. E às vezes, quando nós damos o passo em direção a Cristo, e às vezes nós tropeçamos, começamos a afundar, vem o julgamento. As pessoas vêm com julgamento. Esqueceram que eu dei o primeiro passo ao encontro de Jesus. Esqueceram da minha caminhada, da minha trajetória até Jesus. Mas o momento de deslize, o momento que eu comecei a afundar, veio o jugo sobre mim. Veio o jugo sobre você. E Jesus quebra todo o jugo. Todo jugo. Eu creio. Você se encontra hoje no fundo do poço. Você se encontra numa situação lamentável. E Jesus permite isso. Ele permite coisas acontecerem para despertar em você aquele que vai dar o primeiro passo. Às vezes você não entende o que Jesus está fazendo na tua vida. Às vezes você não entende tudo aquilo que envolve. Você quer, às vezes você pede ao Senhor: Senhor, transforma a vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Acalma essa tempestade ao redor. Mas antes dele acalmar a tempestade, ele vai permitir você afundar. Está entendendo? Porque o primeiro a ser trabalhado é você. Não são as pessoas ao seu redor. O primeiro a ser transformado é você. É preparar o teu coração para você reconhecer que Ele é o provedor de milagres, que Ele é aquele que pode fazer na tua vida. A palavra diz que os discípulos viveram milagres com Ele, vivenciaram momentos com Ele, mas quando viram Ele realizando a naturalidade dele, não reconheceram, se aterrorizaram. Em primeiro lugar, conheça o Deus que você serve.
Viva cada momento servindo e conhecendo Ele, vivendo experiências com Ele, sendo transformado, renovado. Porque nessa tenda onde nós vivemos da incredulidade, no marasmo, na apostasia, nada acontece. Então nessa noite, Jesus te convida. Sai dessa tenda da incredulidade, das imitações, da calúnia, da difamação. Venha viver o sobrenatural com Deus. Porque Ele tem algo enorme a fazer na tua vida. Aleluia. Mas para o milagre ser gerado, dê o primeiro passo. Saia da sua zona de conforto. Às vezes você não entende o porquê. Mas eu sirvo a Deus, eu estou no centro da vontade dEle. A tempestade veio para todos os discípulos. E às vezes nós não queremos viver isso. Às vezes nós queremos renunciar isso. Às vezes nós queremos tomar atalhos. Não, eu não vou. Jonas não quis. E o que aconteceu? Teve que ir. Lançar a sorte sobre ele. Tem coisas que você vai viver com Deus. Tem coisas que não adianta você querer atalho, adiantar as promessas de Deus. Você tem que viver a cada momento. A tua história, ela não vai ser contada com uma página ou duas, não. Você vai ser canal de bênção para transformar vidas que você nem imagina. É por isso que você está vivendo estágios na sua vida que você não está entendendo. É para você compreender. Os estágios vão fazer de você um canal de bênção. Os estágios vão fazer você transformar vidas. Muitos serão, nossa, é aquele. Muitos vão se aterrorizar, porque vão ver Jesus na tua vida e não vão acreditar que é Ele. Muitos que vivem ao teu redor, estão no mesmo barco que você, desfrutam do dia a dia com você, vão se aterrorizar quando ver Jesus fazer um milagre na tua vida. E é você que Ele escolheu. É você que Ele chamou. Mas eu não quero. Irmão, não é o teu querer. É o dele. Vive intensamente tudo aquilo que Ele separou. Mas eu estou fragilizado, eu estou fraco, eu estou doente. Às vezes a tua doença não é carnal, é espiritual. Rompa a multidão. Porque para onde quer que você vá, você sempre vai cair nos braços dele. Independente da direção que você tomar, se um dia você teve um relacionamento com ele, e você se encontra no momento de, eu não quero falar com Jesus, eu não quero mais, eu vivi tanta decepção. A decepção que você tem foi a expectativa que você criou sobre pessoas. Porque Jesus não decepciona. E a culpa não é dele. Muitas das vezes nós jogamos a culpa em Jesus. Por que isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu não estou indo na igreja porque aquela pessoa lá me decepcionou. Aquela pessoa lá não é exemplo. Mas você está indo na igreja para cultuar a Deus, cultuar a Jesus ou cultuar ao homem? O que você tem vivido? Qual é a trajetória que você tem traçado para a tua vida? Qual é a prioridade que você tem colocado para você? Tudo se baseia num relacionamento. Onde quer que você esteja, você não está livre da diversidade. Só que eu quero dizer para você que na diversidade, quando Deus está com você, quando você está de mão dadas com Jesus, você estará sempre em paz. Pedro, quando sai do barco, ele sai sozinho. Ele deu o primeiro passo sozinho e começou a afundar. Mesmo com a autorização de Jesus. Mas, mediante ele deixar o medo tomar o lugar da fé, ele começa a afundar. Mas eu quero dizer para você, e eu já finalizo a palavra aqui, porque você pode estar no centro da vontade de Deus, sofrer um deslize, mas
se você clamar, se você verdadeiramente acreditar que Ele pode fazer, quando você voltar para o barco, você volta nos braços de Jesus. Você vai voltar nos braços dele. E a partir dali a tempestade se acalma. O mar se acalma. E todos ao seu redor vão dizer: verdadeiramente Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo, igreja? Guarde isso no teu coração. O inimigo vai se levantar. É ofício dele tentar envenenar o teu coração contra Deus. Mas muitas das vezes, vou dizer para você, a culpa não é só do diabo, é nossa. Porque nós olhamos ao redor e damos ouvido à tempestade e nos enchemos de medo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Os milagres que Jesus fez, ele termina a frase assim: a tua fé te salvou. O centurião, quando chega para ele, fala: Senhor, não sou digno de quem é em minha casa, mas dizer uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus fala: eu não vi tamanha fé em Israel. E nessa noite a palavra é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se acredita que elas vão acontecer. Quando Marta chega para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu falo para você, teria. Teria sim. E Jesus ainda vira para ela e fala: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Ela vira e fala: sim, Senhor, naquele grande dia. Gente, Marta não estava reconhecendo naquele momento ali a autoridade, a identidade de Jesus. Ela estava aterrorizada pelo medo. E o medo inibe a fé. Ainda vem Maria e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus encontrou ali os obstáculos, que foi a falta de fé de Marta, a falta de fé de Maria, a falta de fé dos discípulos e a falta de fé dos judeus. E Jesus ali, ele se compadece, ele chora, porque tinha um amigo ali. Jesus falou com os discípulos: eu já não vos chamo de servos, sim de meus amigos. Que nessa noite você reconheça a amizade sua com Deus. Amém. A amizade sua com Jesus. Porque você é especial. Você não é rejeitado, você não é abandonado. Isso são palavras malditas que colocaram no teu coração. Eu quero dizer para você nessa noite: limpa o teu coração agora. Você é amado do Senhor. Você é escolhido dele, separado. Foi necessário você atravessar coisas, problemas, adversidades, lutas, para te trazerem para o centro da vontade de Deus, para um caminho pavimentado que Jesus colocou. E nessa noite você pode estar achando assim: mas o meu barco está prestes a afundar. E você vai ficar no barco? A tempestade é tão grande que eu vou afundar. E você vai ficar no barco? Pois nessa noite Jesus te convida a dar o primeiro passo. Não se aterrorize com isso tudo que está acontecendo, mas dê o primeiro passo em direção a Ele. Dê o primeiro passo. Porque a adversidade não é maior do que o Senhor. A cura sempre é maior do que a ferida. O milagre, o propósito, é sempre maior do que o processo. A partir do momento que você entender isso, e você entender e vivenciar a totalidade de Deus na tua vida, você vai ter paz no teu coração a cada dia da tua vida. Quer transformação na tua casa? Quer transformação no teu lar? Quer transformação nos teus filhos, no teu esposo, no teu marido? Deixa Deus te transformar primeiro. Clame a Ele: salva-me.
Porque às vezes nós não reconhecemos que nós precisamos ser salvos. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos abandonar velhos hábitos. Não adianta Jesus me libertar e eu ter um coração de escravo. Não adianta você viver a liberdade com um coração de escravo. Então, renuncie tudo que te escraviza. Renuncie tudo aquilo que te afasta do Senhor. E viva intensamente a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. E que a graça dele venha sobre você a cada dia mais. E que tudo que ele separou para você, você venha vivenciar a totalidade de Deus na tua vida. Amém? Seja abençoado nessa noite e que você seja cada vez mais salvo pelo Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade, Vitinho, e essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Bom, essa é outra missão. Vamos cantar aquela canção, todas as coisas. E depois, Vamos? queria que você estivesse orando, encerrando, tá? Abençoando as vidas em nome de Jesus. A palavra foi ministrada e que, para que ela gere efeito, nós temos que tomar posse dela, né? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece
Pai, muito obrigado, Senhor. Que essa palavra vai de conta ao coração de cada um que esteja lá do outro lado, Senhor. Que essa pessoa seja transformada, que essa pessoa seja renovada pelo poder do Teu Espírito. Que tudo aquilo que vem para afligir os Teus servos, os Teus filhos, ainda que eles se encontrem no momento de angústia e aflição, Pai, que tudo que vier de ruim seja um degrau para essa pessoa ser lançada ao alto, ser exortada e ser engrandecida pelo Teu santo nome. Pai, há momentos que nós temos que viver a adversidade. Há momentos que nós temos que atravessar tudo aquilo que o Senhor separou para nós. Às vezes nós nos estranhamos e nos aterrorizamos e não queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, Pai, há um momento que nós temos que levantar a nossa mão e clamar a Ti. Salva-me, Senhor. Me tira do fundo do poço. Me tira desse lamaçal do pecado. Me tira dessa vida desgraçada que muitos têm vivenciado comigo. Pai, eu quero Te clamar, porque eu quero viver os Teus milagres, eu quero viver a Tua diferença, eu quero viver o Teu poder. Eu quero me lançar aos Teus braços e eu quero voltar contigo, Senhor, para um ambiente de paz e de alegria. Eu quero voltar a viver contigo a alegria, a paz, a santidade. Eu quero estar contigo, Jesus. E eu quero, Pai, nessa noite abençoar aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão vivendo esse momento conosco e com o Senhor. Pai, que toda palavra maldita lançada ao coração de cada um aqui seja lançada por terra agora em nome de Jesus. Que toda ferida causada, toda mágoa que invadiu o coração e o medo tomou conta, seja curado agora em nome de Jesus. Que toda enfermidade que algumas pessoas estão vivendo no leito de hospital, ou até mesmo na tua casa, ou uma doença espiritual, Pai, que essa pessoa seja renovada e curada pelo Teu Espírito Santo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ainda que seja, Pai, se arrastando, ainda que seja se humilhando, ainda que muitos ao meu redor estão me vendo afundar, o meu foco é Ti, Jesus. Eu não vou deixar o medo tomar conta do meu coração. Eu não vou deixar a adversidade me engolir. Eu não vou deixar esse gigante que me afronta despejar medo no meu coração, porque eu creio no Senhor dos Exércitos. Eu creio no Jesus Salvador. Eu creio naquele que pode mudar a minha história, e aquele que, quando ouve o meu clamor, imediatamente se dispõe a me salvar e estender a mão e me levantar. Senhor, que essa oração alcance o coração de todos e que a Tua palavra seja viva nos nossos corações para nos abençoar e nos transformar a cada dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu sempre falo, o Edson, quando ele vem aqui, ele tem que cantar uma chance igual a essa. Talvez, irmão, você ainda ficou em dúvida, mesmo depois dos louvores dessa palavra ministrada no coração de Deus para o seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa pode ser a sua última chance. Deus tem tocado no nosso coração em falar de fé, em falar em esperança. E agora nós vamos encerrar agradecendo ao Henrique, agradecendo ao Edson por sempre estarem conosco. Agradecendo aos nossos intercessores, agradecendo a Miquela que está do outro lado, dos bastidores. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E lembre-se, essa pode ser a sua última chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Pode se ajoelhar, pode orar. Se pode chorar e entrega a sua vida ao Senhor. Eu gritarei. Não deixe que Papai sua comunhão com o Pai agora em nome de Jesus. Se
a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem, no nosso 32º programa, querendo Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Amém. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Crucificado com Cristo, agora vivo.